E hoje eu vou estar trazendo para vocês uma forma diferente de estar fazendo a estruturação. Essa estruturação que eu vou estar fazendo vai ser com ferro. É daquele que gruda na base. Então você tem mais uma estabilidade. Pode balançar o bolo, só não precisa virar de cabeça para baixo, né? Observem. É desnecessário. Mas pode balançar o bolo que ele vai estar estruturado tranquilo. Então, como esse bolo vai estar indo para longe, eu não sei como é que está a estrada, então eu resolvi trazer nessa decoração aqui esse tipo de estruturação para vocês e aproveitar e gravar para o canal. Tenho aqui 2 roscas e o ferro. Esse ferro aqui, ele vende de vários tamanhos. Aí você pega, compra e aí mede da altura que você vai estar fazendo o bolo e corta do tamanho que você necessita. Aqui são as bases do bolo que eu vou estar utilizando. É necessário uma régua. Aqui a base que eu vou estar usando para colocar o bolo. Essa base aqui é de 40 centímetros. Eu pedi ao tio de Gil para furar aqui com a furadeira na proporção desse ferrinho aqui, para estar bem fixo aqui. Então aqui vai enroscar uma parte, vai ficar cá embaixo. E eu vou estar botando a rosca aqui para prender. Já fica presinho aqui na parte de baixo. A base tem que ficar com os pezinhos todos certinho, sem balançar, porque vocês não podem enroscar muito essa parte daqui. Só que essa parte fica mole, então não vai dar sustentação. Então eu preciso de uma outra porca para estar prendendo. Chego até a parte de baixo, enrosquei, agora ó, como já está bem firme, bem firme. Depois dessa estrutura aqui feita, eu venho e coloco o bolo. Lembrando que esse ferro aqui vai levar o papel filme, para que não entre em contato com o bolo. Além do papel filme, essa base aqui, esse cano já apropriado para estruturação, vai vir bem aqui no meio. Então vamos lá para vocês verem como é. Na parte daqui de baixo, eu não posso colocar o bolo já aqui na base. Então, eu tenho que utilizar uma base para estar encaixando aqui. Para que essa base não fique assim aberta, vocês podem estar utilizando base de isopor. Essa daqui é uma base laminada de papelão. Então vocês pegam a régua, mede direitinho para achar o meio e vem, faz o furo. Esse furo aqui tem que cobrir essa rosca. Cobrindo essa rosca, não vai ter contato com o bolo. Essa base daqui, ó, cobrindo, não vai ter contato com o bolo. Para que não fique assim, eu venho com uma cola e passo aqui na base, para que essa base aqui grude nessa de MDF e esse bolo fique coladinho. O outro tamanho de bolo, eu já venho com a outra base, porque vai fazer a estruturação. O bolo vai ficar aqui em cima e eu vou estar encaixando aqui. Tem que fazer esse mesmo processo de medir para ver o tamanho certo que vai estar encaixando no bolo. Antes de encaixar aqui, o furo que eu fizer aqui tem que ser proporcional à grossura desse tubo. Esse tubo vai um pouquinho ao fogo, derrete. Em um outro vídeo de estruturação que eu fiz aqui, eu já mostrei essa parte de derretimento no fogo. Derrete as bordinhas para que ela encaixe e fique certinha. Aquela parte da estruturação que a gente já conhece. Então aqui eu coloco o bolo e decoro. Depois eu venho, nessa parte daqui eu venho, ó, nesse buraquinho. Esse buraquinho vai encaixar aqui e vai ficar tudo certinho no meio. Então
essa é a estruturação que eu vou estar utilizando para esse bolo. E vamos lá para a decoração. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês. Além disso tudo que eu vou estar utilizando aqui, como eu vou ter um bolo de andar, eu preciso colocar os canos. Canos, eu vou estar utilizando cano de pega-balão. Eu já tenho até uns aqui cortados. Vou estar medindo e colocando no bolo. Outra coisa, quando vocês forem fazer isso, observe se o bolo está todo retinho. Porque se o bolo não estiver reto, você vai cobrir de chantilly, pode até acertar no chantilly, mas quando for colocar o outro bolo em cima, o bolo vai ficar torto. Então, se o bolo não estiver reto, cortem logo antes de fazer todo esse processo, para depois que decorar o bolo não ter dor de cabeça e ter que tirar e refazer tudo de novo. Vocês vão ver que é super fácil, não tem bicho de 7 cabeças, e eu vou estar trazendo essa decoração aqui agora para vocês, nessa estrutura. Acompanhe comigo que a gente vai agora para a parte da decoração. Como essa base é muito grande, eu não vou ter como estar colocando aqui na bailarina ela em cima, porque os pés não vai ficar para fora e vai ficar só uma pontinha aqui, não vai ter estabilidade, vai ficar sem estabilidade. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Vou colocar essa base aqui, coloco a bailarina de cabeça para baixo e aí coloco a base em cima, que vai girar do mesmo jeito. Mas antes disso, eu vou estar pegando esse bolo e vou estar encaixando aqui. Já coloquei o bolo na base e agora eu venho encaixando ele, o buraquinho que a gente fez lá, antes que eu mostrei pra vocês, vou estar encaixando aqui. Antes disso, eu vou estar passando a cola. Essa cola é glucose de milho. Ela cola bem, não precisa passar muito, só um tantinho para grudar. Após passar essa cola, eu já venho com o filme para estar envolvendo esse ferro meu, para que ele não venha ter contato nenhum com o bolo. E agora vamos colocar esse bolo cá. Observem como é simples. Levanto o bolo, vejo o buraquinho, venho de encontro com o buraco, com cuidado. Prontinho. Nosso bolo já está encaixado. Base colada. Dá umas pressionadas aqui, para que ela cole bastante. Agora eu limpo essa parte daqui que a gente vai começar a decoração. Observem. Tá bem fixo, ó. E agora, como eu expliquei pra vocês, viro a bailarina. Grudou aqui. Coloco ela de cabeça pra baixo aqui. Coloco o bolo aqui em cima e venho decorando. Antes dessa decoração, eu já vou colocar a estruturação que vai estar recebendo esse bolo. Observe que simples. Bolo encaixado, pode dar uma viradinha que ele vai estar tranquilo, seguro aqui. Essa parte daqui eu vou estar enfiando no bolo para que pegue até uma parte da parte de baixo, que vai estar com aquele ferro que eu disse que essa parte daqui ia estar cobrindo. Esse bolo de baixo vai ser branco. Então aqui eu vou estar
já tinha batido ele, tinha deixado alguns minutinhos descansando, para não estar precisando estar hidratando tanto. Se eu sentir que ele precisa ser hidratado mais, eu venho com a água. Já hidratado, agora eu venho fazendo o preenchimento. Aqui também, se eu quisesse, eu poderia estar passando uma ganache para ficar mais gostoso. Não por questão de sustentação, mas para ficar mais gostoso. Teve um pedido que eu recebi, o primeiro bolo que eu fiz com essa estruturação, a cliente pediu que passasse uma camada de ganache. Agora eu venho preenchendo. Uma observação, gente, eu deixei a base debaixo do bolo maior, por quê? Porque aqui eu vou estar preenchendo de chantilly agora. E esse chantilly vai ficar aqui em cima dessa base. Vai ser tipo essa espessura aqui. Se eu colocasse essa minha base aqui rente com o tamanho do bolo, quando eu fizesse o preenchimento, o chantilly ia ficar nessa base aqui. E aí, quando fosse movimentar num tubo, alguma coisa, o chantilly ia acabar fazendo aquele pezinho de rachado feio. Então, é por isso que a gente tem que ter 1 centímetrozinho a mais para estar segurando o chantilly. A mesma coisa tem naquele outro bolo dali, que vai na parte de cima. Então, aqui agora eu venho preenchendo. Esse bolo de baixo vai ser liso. O tema desse bolo é fazendinha, um tema feminino, infantil. O tema fazendinha também é bem versátil, dá pra fazer tanto para menino quanto para menina. E vocês vão ver como essa decoração vai ficar linda. O chantilly que eu uso é o Amélia Mix. A receita dele é 1 litro de chantilly Amélia Mix para 150 gramas de leite em pó. Para quem quiser usar o mix, já sabe qual é a minha receita. Eu falei alguns vídeos atrás que eu estava tendo problema com ele, que ele estava desandando, não estava dando conta. Talvez tenha sido questão de lote e eu acabei mudando também a proporção da receita que eu usava para ver se melhorava. Fui fazendo alguns testes e eu percebi que foi questão de lote, mas também eu me adaptei a uma nova receita. Antes eu estava colocando emulsificante na receita, para ele ficar mais cremoso, não evita a porosidade, para ele render um pouco mais. Porém, como esse chantilly aqui é o Amélia Mix, não é o Supreme, a estrutura dele não é igual. Então, eu ia ter que gastar mais leite em pó, para estar conseguindo utilizar o emulsificante. E eu preferi então tirar o emulsificante da receita, em vez de acrescentar o leite, porque o leite está pela hora da morte, né, gente? Então a gente faz de tudo para manter a qualidade de um jeito que não altere tanto no sabor. Então, o emulsificante não altera no sabor. Se botar uma proporção pequena, se botar muito, ele vai ficar amargando, vai ficar macento. Então, eu botava pouco, tem que ser pouco. Mas agora eu acabei tirando. Agora eu venho aqui, alisando todo o bolo. Uma coisa que eu tinha comentado com vocês foi sobre os canos, que eu acabei não colocando logo aqui. Mas depois que eu terminar de alisar aqui o bolo, eu vou botar o cano aqui, medir e cortar todos do mesmo tamanho. Eu acabei não colocando porque eu tinha uns aqui já cortado e eu queria ver se eu aproveitava esse já cortado. E aí, como eu não tinha colocado o chantilly, eu fiquei com medo, com receio
de colocar e aí o chantilly ficar um pouquinho a mais. E na hora que eu botar o outro bolo, o chantilly dá uma furadinha. Então, depois que eu alisar aqui, eu venho colocando o cano. Mas dá certo também, da mesma forma. Acompanhe aí que vocês vão ver. O processo de decoração é o mesmo. Pode decorar tranquilamente, o mesmo do guindaste. Esse bolo vai ser liso, vou estar utilizando essa espátula aqui lisa. Preenche os lugares que precisa. Bem pouquinho. Já venho diminuindo aqui as quinas. Volto passando novamente. Agora, com uma espátula menor, eu venho fazendo as quinas. Enfiar aqui. Meço. Por que tirar? Porque eu preciso cortar todos os outros canos nesse mesmo tamanho. Então aqui é bem simples agora. Medir e cortar. Agora que eu já tenho todos os canos cortados no mesmo tamanho, eu vou estar colocando no bolo. Por que eu explico para colocar os canos antes de passar o chantilly? Quando a gente está aqui fazendo essa pressão, pode acontecer depois que eu passei o chantilly aqui, aparecer alguma bolha, alguma coisa e acabar danificando a decoração. Para que evite isso, por isso que eu falo de colocar logo. Mas se aqui, depois que eu fizer isso, eu observar que apareceu alguma coisa, é o momento de eu consertar rapidamente. Mas para evitar esses danos, essas dor de cabeça, depois que o bolo já está todo lisinho, todo ajeitado, então é melhor colocar antes, que já está tudo certo. Vou reservar esse bolo para vir com a próxima decoração. Agora vamos lá para o segundo bolo. Agora já viram, porque esse bolo vai ficar aqui em cima. Limpem bastante esse cano aqui, para que na hora que você for pegar, ele não acabar escorregando da mão. Já aconteceu isso comigo, de eu não limpar o suficiente e na hora que eu vou colocar o bolo acabar derrapando. E aí eu tive que refazer a decoração toda de novo. Então eu tô falando porque eu já tenho experiência nisso, já aconteceu comigo. Para que não aconteça com vocês também, o mesmo que aconteceu comigo. Então aqui eu já tenho o bolo. Vou para a decoração dele. Ele vai ser rosa. Vou estar utilizando esse rosa aqui chiclete bem pouquinho, porque o tom do bolo não é forte. É um rosa claro. E ele é bem intenso, ele é bem pigmentado. Então, um pouquinho que eu coloquei de corante já deu esse tom de rosa. E esse tom aqui tá claro e tá ótimo para o bolo. Agora eu venho decorando do mesmo jeito. A diferença desse bolo é que ele vai ser espatulado. O de baixo foi liso e ele é espatulado.
Agora eu vou estar tingindo mais um pouquinho para completar essa parte do topo. Agora eu venho alisando, começando sempre pelo topo. Primeiro vou passar a espátula lisa. Não precisa se preocupar tanto com a parte do topo, porque quando a gente colocar, sobrepor um bolo do outro, que essa parte entrar, a gente acaba ajeitando aqui em cima. Então, se ficar alguma vaguinha, não ficar lisinho, certinho, não precisa se preocupar agora, que depois que a gente terminar de sobrepor, conserta. Agora eu venho com a espátula número 15 da Blue Star. Só um pouquinho aqui em cima. Vem diminuindo assim. E volto a passar mais uma vez. Agora já temos um bolo liso. E agora eu vou estar pegando outro bolo para estar sobrepondo. Agora, com o auxílio de uma espátula, eu venho passando aqui para soltar e para limpar também. Olha o excesso do chantilly que vai saindo, para que quando eu coloque aqui, a quina fique arrumadinha. Agora eu pego a parte de trás do bolo daqui com a parte de trás do bolo de cá, para que todas as partes de trás fiquem no mesmo lugar e venho. Não precisa puxar, só vem trazendo para sair da bailarina. E agora, o buraco daqui, eu vou encaixar aqui. Agora que eu já sobrepus esse cano aqui, eu vou enroscando até chegar, até cobrir o bolo. Esse cano vai ficar coberto aqui no bolo. Vou pegar uma espátula aqui para facilitar. Prontinho. Agora eu venho com a sobra do rosa, cobrindo esse buraco. Buraco cobertinho. Agora eu vou estar colocando esse bolo em cima da bailarina, para estar fazendo os detalhes finais. Vou passar o glitter, vou fazer os acabamentos, fazer aqui a parte do topo e aplicar o topo do bolo. Agora, com o branco cintilante, eu vou estar tingindo, jogando um brilhozinho no bolo branco. O meu já está bem pouquinho, esse é o restinho que eu tenho, mas vai dar para cobrir o bolo. Não é muito. Primeiro eu testo aqui e agora venho derrubando no bolo. Observe que ainda ficou e o bolo já está todo brilhoso. Depois que eu acertei toda a quina, eu não poderia deixar de fazer o espiral, né? Venho fazendo o espiral em volta do bolo todo.
E agora, para uma parte do acabamento, aqui eu tenho a mistura de farinha láctea com o cacau em pó. A farinha láctea, essa marca que eu comprei, ela é bem amareladinha. Para ficar uma cor meio que terrosa, eu misturei a farinha láctea com o cacau. E agora eu vou estar colocando aqui na parte de cima do bolo. E vou estar colocando também em volta desse bolo aqui. Agora que eu já passei em volta do bolo todo, eu venho aplicando o topo. Vou limpar aqui a base. E agora eu vou aplicar o topo para finalizar. Não saia do vídeo que já eu vou mostrar o resultado para vocês. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para acompanhar os vídeos novos que eu posto aqui toda semana. Prontinho, já temos um bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado dessa estruturação. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e agora confira o resultado do bolo todinho para vocês. Tchau, tchau!